Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que nós amamos. Bom, eu amo muito, pelo menos, né? De quem? Do lúpulo. Vocês dirão que a gente já falou muito sobre isso aqui. Primeiro, vamos aprender de cara agora. Nunca será demais falar sobre lúpulos. Segundo, vamos falar de inovação e tecnologia no desenvolvimento do lúpulo no Brasil. Para nos acompanhar nessa jornada, estamos aqui com Felipe Wigman e Gabriel Fortuna. Eu acabei trazendo a dupla dinâmica dos meus irmãos para cá, porque eu tenho um irmão Felipe e um irmão Gabriel. Mas antes de pedir que os nossos convidados deem um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cerveja da Casa e Cervejaria Narcose. Felipe e Gabriel, deem um alô, por favor. Boa noite, pessoal. Sou o Gabriel Fortuna, consultor e pesquisador da Brazuca Lúpulos. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre lúpulo aí para todos os apaixonados da cultura cervejeira. Salve, pessoal. Aqui quem fala é Felipe, sou da Vanderbergen, um viveiro de mudas de lúpulo, e satisfação total estar aqui. Bem-vindo, Gabriel. Bem-vindo, Leandro. Eu sou o Leandro, mas na verdade... Você falou bem-vindo, Gabriel, e bem-vindo, Leandro. Ah, é? Viajei desse jeito? Viajou. Bem-vindo a mim mesmo. Bem-vindo eu mesmo. Eu tô me sentindo super bem-vindo. Sinto-me bem-vindo. Bom, vamos lá. Bem-vindo, Gabriel, bem-vindo, Felipe. E eu sou o Leandro, mas na verdade, eu gostaria de ser o professor Pardal. Sempre gostei. Ficar inventando aquelas coisinhas, aquelas invenções, aquelas inovações. E vamos lá, galera, pra gente bater esse papo, normalmente a gente bebe alguma coisa e eu quero saber de você, Felipe, o que você tá bebendo por aí? Eu tô bebendo uma Stout, uma Russian Stout da Krug, combinando com o meu clima frio aqui da Serra. Boa! Caralho, o maluco é brabo. Porra! O cara chegou com o pezinho na Tá porta. animado, o cara tá animado. E você, Felipe, o que você tá bebendo? Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Ih, cara. Não, cara, tá vendo só? Eu tô todo errado, gente. Cara, Leandro, eu vou te falar, velho. Acho que essa tequila aí já foi metade, hein? Exato. Isso que eu ia falar. Você que era pra começar a beber junto com o podcast. Você, Gabriel, o que você tá bebendo? Eu tô bebendo uma Session IPA, da cervejaria Duas Torres, de Petrópolis, representar aqui meus conterrâneos, meus parceiros aqui da região serrana do Rio de Janeiro. Isso aí, cara. Isso aí. Boa. Lud, você? Bom, então, a gente já que tá falando de lúpulo, lúpulo nacional, lúpulo brasileiro, lúpulo fresco, colheita e o escambau A4, eu tô aqui com a Phil Cervejaria. Então eu tô com a Phil IPA Fresh Hops. Então vamos lá, gente, vamos ouvir, vem. Eita porra, que ela representou, meus amigos. Hein? Gostou? Olha Gostei. Só. Me ensina, tia, me ensina a fazer isso. O negócio é microfone bom e remédio de ansiedade um dia, outra coisa maravilhosa. Pra não abrir antes. Vamos começar já bebendo. E você, professor Pardal, que tá perdido, enrolado com todos os nomes dos convidados. O que você tá bebendo aí? Cara, e eu tô na água, cara. Eu tô na água. É por isso. Enferrujou. É por isso. Exatamente. Foi beber o que não tá acostumado. O motor tá acostumado com gasolina. O motor reclamou. O cara botou água, filho, enferrujou. Aí vai dar ruim. Engasopa, dá aquela... Que vergonha. Vamos que vamos.
Bom, gente, esse programa nem começa se a gente não passar por aqui para enaltecer, agradecer, lavar os pés dos nossos mecenas. Eles nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Então vamos agradecer a pessoas que chegaram recentemente e outras que já estão com a gente há muito tempo. Eu vou errar o nome desse mecenas, mas eu botei esse mesmo de propósito. Eu vou botar Eltaisher Santiago, Djair Correia Silva, Fernanda Santos da Costa, Fábio Barcelos, Bárbara Soares, Edson Carvalho, Bruno da Cruz Silva, Danilo Ramalho, Bernardo Tomé, Gleison Silveira, Alex Rodrigues, Fábio Bossada e Diego Simão. Torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Filhote, pega na mão de Deus e vai. Eu vou. E vamos abrir o programa com aquela pergunta pra gente conhecer melhor as pessoas. Então, peço que ambos se apresentem aos nossos ouvintes, contando um pouco da história de vocês com o lúpulo. Aproveite e apresente as suas credenciais. Por favor, Gabriel, você primeiro. Então, eu hoje estou no lúpulo, como muitos que hoje estão no lúpulo, né? Por conta de um belo domingo, pela manhã, programa matinal, não apenas quem é agrônomo, né? Mas acho que de todos que gostam do agro, de ver o Globo Rural, né? E numa reportagem rural, eu vi em 2016 um louco na época, né? Chamado Rodrigo Veraldi, de São Bento do Sapucaí, contando a sua experiência com o lúpulo, né, o lúpulo mantiqueira, que foi o primeiro lúpulo produzido no Brasil, né? Então, a partir daquilo, eu que já bebia muita cerveja e fazia muito menos cerveja do que bebia, né, mas já era do universo cervejeiro, me questionei e falei, peraí, quem que pode resolver primeiro essa questão de plantar lúpulo no Brasil? É a minha profissão, somos os agrônomos, depois vai entrar os químicos, de alimentos, enfim, todos os profissionais que trabalham na cadeia cervejeira, né? Mas primeiro a gente tem que fazer essa planta produzir no Brasil, né? Sem dúvida. Então foi como um chamado de eu pensar, é a minha profissão que pode resolver isso primeiro. E eu estava terminando o mestrado e querendo já em mente fazer o doutorado, né? E ainda estava pensando em uma linha de pesquisa. E aí, na hora eu pensei, eu vou fazer doutorado com lúpulo. A gente precisa de pesquisa primeiro, né? Sempre a base de qualquer desenvolvimento de uma cultura é a pesquisa. Geralmente ela tem que vir antes do desenvolvimento da cultura, mas não é isso que acontece. Primeiro os produtores são realmente os pioneiros, os que estão ali no campo testando, e depois, quando começa a dar os problemas, eles começam a trazer os problemas para a universidade vai investigar isso, né? Então é uma linha que tem que começar, digamos assim, de um jeito, mas geralmente os produtores que são os inovadores, os pesquisadores primeiro. E aí, a partir disso, eu escrevi um projeto de pesquisa. Em 2017, eu comecei a cultivar lúpulo de maneira caseira, né? E em 2018, eu escrevi um projeto de pesquisa, fui aprovado e fui para a Unesp em Botucatu, onde eu iniciei o projeto de pesquisa com lúpulo dentro da universidade, né? Hoje, esse projeto aí, terminei o meu doutorado ano passado, minha tese vai estar disponível aí para livre acesso em outubro, mas hoje o nosso grupo de pesquisa é um dos maiores grupos de pesquisa do Brasil, né? Então, tudo que a gente começou ali, né? Graças a Deus, está dando frutos e ainda vai trazer muito resultado, muito desenvolvimento científico aí para o desenvolvimento do lúpulo brasileiro, né? E, como eu falei, né, como os produtores, eles começam e já rapidamente já precisam dessa inovação, precisam de conhecimento. É algo que a gente só tem literatura internacional, né? Em 2019 já havia muita gente me procurar, né? Eu montei a minha empresa Brazuca Lúpulos como inicialmente um meio de divulgação da cultura do lúpulo pelo Instagram, então já divulgava os nossos trabalhos, né, científicos, né, dentro da universidade. Em 2019 já começou bastante produtor me procurar e eu já comecei a ir para o campo para começar a ajudar esses produtores, né? E aí, quando vi, a gente já estava trabalhando com consultoria, com assistência técnica, né? Então aí a gente já desde 2019 já vem desenvolvendo esse papel dentro da cadeia de produção do lúpulo, né? De estar aí dando assistência técnica para os produtores, tanto montando projetos quanto acompanhando aí o cultivo. E hoje aí estamos em 2022, temos já 3 anos aí de assistência técnica, 4 anos de pesquisa. Hoje nós temos a nossa própria área experimental, né, de pesquisa, e só o começo de uma longa caminhada aí que está por vir, né? Com certeza. Vai daí, Felipe, agora. Conta a tua experiência. Então, a gente também, nesse mesmo domingo de 2016, foi picado pela essa doença aí do lúpulo, né? Mas a gente se inspirou muito, foi muito bacana, assim, e o nosso caminho foi, que nem o Gabriel teve um caminho da academia, a gente teve um caminho do empreendedor, assim, né? Do pioneiro, assim, né? Então, eu tava saindo da cidade, eu sou engenheiro,
trabalhava com projetos, trabalhava em empresa grande na cidade, viemos para a Serra, eu e minha esposa, e meu pai estava recém-aposentado, né, uma carreira super bonita aí, tocando várias empresas, aposentou, e a gente olhou para aquilo e falou, não, vamos se jogar nisso, né, então a gente mergulhou, esteve no grupo dos pioneiros, né, que plantou mantiqueira, e fiz um processo de ir atrás de informação, né, então sempre viajei muito, fui para polo produtor na Inglaterra, fui para polo produtor na Alemanha, nos Estados Unidos, tanto em Yakima como no leste, nos Estados Unidos. Enfim, comecei a ir atrás de, vamos aprender com quem já sabe fazer, vamos ver, e aí entramos no processo como viveiro de mudas, de importar também, então fomos até Hallertau falar com a turma para tentar convencer a exportar essa genética aqui pro Brasil, deram risada da gente. Enfim, a gente tá desde o começo, mas uma ponta correndo paralela ao Gabriel, né? Até eu acho uma coisa super bonita desse fatídico Globo Rural, que ele plantou uma sementinha no Brasil inteiro. É impressionante, assim, como ele atingiu muito tipo de gente diferente. Então, assim, naquele momento, desde 2016, tem muita gente boa de todos os espectros, assim, de todos os tipos de profissão que foi contaminado por aquilo e tá agindo em fazer acontecer, né? Então, acho que o lúpulo contou com esse start muito interessante de você pulverizar essa inspiração no Brasil inteiro, né? Então, essa é a nossa trajetória e aí fomos evoluindo. Hoje em dia, a gente é um viveiro de muda, de lúpulo, né? Estamos envolvidos com vários projetos grandes, várias parcerias com o Brasil, que é um grandíssimo parceiro. E essa é a minha história com o lúpulo. E aqui estou. Muito legal. Maneiro. Assim, a gente vai andar um pouco no papo ainda, mas eu achei legal você ter falado do Vale de Yakima, né? De repente vale aquela pergunta assim, muito rápida, porque pro Leandro não me matar que eu tô furando a pauta na segunda pergunta. Onde será o Vale de Yakima brasileiro? Vai para responder em 10 segundos. Pá! Onde será? Primeira coisa que vem à cabeça. E ainda não tem um pé de lúpulo lá. Eu chutaria lá em Petrolina. Mas eu tô dando um chute aqui, que é um lugar que já rompeu tanta coisa, assim, né? Tantas verdades estabelecidas, né? Eles fizeram acontecer de uma outra maneira. Eu tenho uma esperança que lá é um lugar que vai estourar lúpulo, assim. Vamos ver. Um chute. Agora o Gabriel tem mais base no chute. E você, Gabriel? Eu acho muito bom esse seu chute, né? Tem características parecidas desérticas, né? Que o Vale do Yakima é um deserto, né? Aham. E assim, só que o Vale de São Francisco é impressionante, né? Hoje eles são um dos maiores polos de fruticultura do Brasil, principalmente fruticultura de clima temperado. Então a gente imaginar que por conta de todo o desenvolvimento que eles fizeram, primeiro com a parte de irrigação, com a alta tecnologia que eles desenvolveram, né? Transposição de barreira do Rio São Francisco, até a parte principalmente de pesquisa e de manejo hormonal. Hoje, por exemplo, lá no Petrolina, eles produzem mais uva do que no Sul, certo? Eles têm 2 safras. E o Sul só tem uma safra. Então a história do lúpulo é muito parecida, né? Hoje a gente produz 2 safras no Brasil. Estados Unidos, todos os países produtores produzem uma safra só, né? Gabriel, você tá roubando. Você tá pegando, surfando a onda do Felipe. Vamos lá, qual é o seu chute? Petrolina foi o dele, você tá desdobrando dele. Qual é o seu chute? Onde será o nosso vale? Conta pra mim. Tá bom, ele projetou algo que poderia ser, né? Mas que ainda não tem um pé de lúpulo plantado. Eu vou então para a realidade, onde a gente tem bastante planta de lúpulo e onde tem as maiores produtividades do Brasil e os produtores mais antigos, que é a região do centro-oeste paulista, ali, região de Fartura, Itaguaí, onde hoje estão os 2 maiores produtores de lúpulo do Brasil, não maiores em tamanho, né? Mas maiores em produtividade, são os produtores que já estão no mercado, peletizado, com alta qualidade. Sensacional. Produtores pioneiros que começaram em 2018, né? E legal. Pioneiros, né? Assim, tiveram muito problemas, mas hoje são aí os que estão bebendo água limpa na frente, né? Legal, legal demais. Anotou, Leandro, pra gente poder ir lá? Anotei, tá tudo gravado, na verdade. Isso aí. Bom, voltando, trazendo o trilho do negócio pro curso correto, né? A gente já tá aí falando de Petrolina que não tem planta ainda, mas fica a dica. O cultivo do lúpulo, isso só prova que o cultivo do lúpulo no Brasil é uma realidade, isso não tem mais como negar, né? O que tem sido desenvolvido especificamente no nosso país de inovação no cultivo? Assim, eu acho que era legal pensar que geralmente quando a inovação e a tecnologia, elas advêm de uma necessidade, de um problema, né? Então, a gente precisa resolver um problema e aí a gente começa a pensar em soluções que vão gerar inovação e tecnologia, não necessariamente inovação e tecnologia sendo a mesma coisa. O Gabriel falou um pouco disso, quando o natural seria que a pesquisa viesse primeiro e depois tivesse o manejo e o cultivo. Não aconteceu antes e, enfim, a gente está tentando acompanhar. Então, acho que, vamos lá, Gabriel,
que você conta pra gente de inovação e tecnologia que tá rolando para poder viabilizar o cultivo do lúpulo no Brasil, assim? Olha, primeiro, sem dúvida, a principal tecnologia que começou a ser implantada em 2020, né, basicamente 2 a 3 anos aí de cultivo comercial, né? Começou em 2017 aí os primeiros tipos. Mas a principal tecnologia que fez a gente hoje, se a gente pode falar que hoje a gente é competitivo em produtividade e em qualidade com os Estados Unidos, com a Alemanha, é por conta do uso da suplementação luminosa, né? Então, a inserção da iluminação artificial, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem o fotoperíodo que a planta precisa. A gente tem aqui no máximo 13 horas de luz, né? Por exemplo, Yakima tem 16 horas, Hallertau tem 17 horas de luz. Então, isso é algo que a gente nunca conseguiria ter se a gente não implementasse iluminação nos campos. Então, com certeza, é um grande passo dado, né, para que, assim, hoje, se a gente tem produtividade e qualidade competitiva com o lúpulo importado, é por conta da suplementação de luz. E é claro que isso acompanhou outros manejos, né? Na verdade, assim, a desenvolver cada vez mais o conhecimento com lúpulo, né? Isso aí da nossa parte como consultores. Hoje a gente já trabalha não apenas assim, como cultivar lúpulo, mas hoje a gente desenvolve, digamos assim, um manejo bem refinado da gente aprender a cultivar o Cascade, o Comet, o Chinook, o Saaz, né? Porque cada variedade ela pede um tipo de manejo específico. Então hoje a gente está começando a entender isso. E fora essa questão específica de cada variedade, né, a gente desenvolver cada vez mais, entender sobre a parte nutricional da planta, a parte de demanda hídrica, a parte de controle fitossanitário, que aqui no Brasil, né, a gente tem pragas totalmente diferentes que nunca apareceram nos livros de lúpulo mundiais, né? Além da gente ter todas as pragas e doenças que tem nos livros de lúpulo do mundo, né, a gente tem as nossas pragas e doenças brasileiras, né? Você tá falando sério ou você tá falando das pragas que a gente tem que aturar no governo? Tá ok? Não, brincadeira. Desculpa, brincadeira. É porque a gente tem que aturar muita praga, gente. Pelo amor de Deus, porra. Não são as pragas seres humanos, né? Estamos falando das pragas agrícolas. Ai, meu Deus. Tá bom. E você, Felipe? Você que tá aí num viveiro também, o que você experiencia aí de inovação, tecnologia, ou a gambiarra, boa e velha gambiarra, o jeitinho brasileiro para poder resolver as demandas que o grande lúpulo nos oferece? Na verdade, assim, eu acho que em termos de inovação, eu acho que essa turma da agronomia, esse pessoal que está no campo, o Gabriel e tantos outros, tudo que eles estão fazendo é inovação. Então, se a gente pensar que o lúpulo existe há, sei lá, 2.000 anos, sei lá quanto tempo sendo produzido, comercialmente há muito tempo, era tudo baseado numa certa realidade, né? Uma certa realidade de luz, de água, de tudo. Então, tudo que está vindo daqui é inovação. Então a gente tem que estar claro que a gente está escrevendo a história, né? Essa turma, assim, está escrevendo a demanda de água, a demanda de nutricional nas nossas condições, né? Então, esse papo da luz, a gente está conseguindo fazer uma coisa aqui no Brasil que, em termos de inovação, é de chorar, que é escalonar a colheita, né? Então, a gente está falando lá em Yakima, na Alemanha, eles têm uma janela de colheita super curta. Aqui no Brasil, a gente está jogando com esses conhecimentos, essas inovações de manejo, a gente está transformando essa janela de colheita 3 vezes maior. O que significa isso? Você acabou de, só nessa pequena inovação, você acabou de diminuir sua pressão e a necessidade de maquinário para 1/4. Então, assim, é surreal as consequências na prática de uma inovação desse calibre, né? O lúpulo aqui no Brasil já partiu fazendo uma irrigação super madura, um conhecimento de irrigação. Eu fui em Quente e os caras estavam instalando irrigação agora, em 2020. Eu fui em Hallertau, eles estavam instalando irrigação em 2019. Então, assim, aqui não, a gente já parte com essas inovações, a gente já parte com o conceito de adubação verde, a gente já parte com o conceito de agricultura não orgânica, biológica, né? Então, controle biológico de algumas doenças. Então, eu sinto que, fora as inovações mais básicas, tudo isso já é um conjunto de inovação que já nos coloca num posicionamento bem interessante, assim, em termos agronômicos, né? E aí, falando um pouco de viver, é isso, a gente está acompanhando essa demanda desse mercado que está crescendo super rápido e super sério, né? Super profissional. Então, assim, em 4 anos a gente viu que o nível de profissionalismo de todo mundo entrando no cultivo exponenciou, assim, né? Então, assim, a gente sentiu que tinha que acompanhar isso. Então, a gente acabou de instalar um viveiro que a gente botou muito dinheiro para ter o auge de tecnologia para atender a seriedade do mercado, assim, né? Então, em termos de viveiro, a gente foi no que tinha de mais moderno, assim, em termos de viveiro hoje em dia no mercado, a gente conseguiu instalar, né, nessa nova instalação. Porque é isso, a gente acredita nesse crescimento exponencial dessas novas turmas que estão vindo com tudo no profissionalismo, né, nas inovações. Resumindo, gente, essa fala do Felipe,
basicamente a gente rasgamos os livros de lúpulo, que assim, que não sejam úteis pra gente, né? É o que a gente tem de literatura, a gente se baseia muito nisso. Só que se a gente tivesse seguindo o livro de lúpulo ao pé da letra, a gente nem estaria plantando lúpulo no Brasil, porque fala das condições ideais, né? Então a gente não tem o frio ideal, não tem a latitude ideal, né? Sim. A gente não passava do primeiro capítulo. Não passava do primeiro capítulo. A gente não passava da primeira foto. O primeiro desenho é a latitude que dá pra produzir. Pronto, acabou. Já nem continua lendo. A gente já tinha desistido, né? Então agora a gente está escrevendo os nossos próprios livros, né? De cultivo de lúpulo em clima tropical, totalmente diferente do que a gente tem, né, na literatura internacional, né? Maneiríssimo. Foda, só posso falar isso pra vocês. Foda. Eu vi essa imagem hoje na internet da latitude e falei, caralho, cara, a gente deu uma banana pra essa merda. Oxi, mãe. Vai, Leandro, desculpa. É que eu fiquei emocionei. Não, eu acho que ainda complementando aqui, que, cara, realmente, né, tem inovação tecnológica que ajuda a passar por cima das limitações, como, por exemplo, a food, aí as inovações tecnológicas, e ainda tem as inovações de processo, de manejo, que vocês falaram, que ajuda a gente até fazer mais do que nesse cenário ideal, né, assim, é ideal fazer aqui, mas aí vocês não fazem o que a gente tá fazendo por aqui não, meu amigo. Aí vem aquela máxima, né, a necessidade faz sapo lá, né, não? Exatamente. E o mais foda, né, digamos assim, de tudo isso que a gente está desenvolvendo é que o Brasil é pioneiro em cultivar lúpulo fora das zonas ideais de latitude. Então, o que a gente está desenvolvendo no Brasil, o que a gente está puxando aqui, certamente é pioneiro no mundo. Então, a gente já tem bastante contato, por exemplo, de pessoas aqui da América do Sul, do Paraguai, de regiões do Chile, da Argentina, que estão fora da faixa de latitude ideal e seguem o nosso trabalho aí pelas redes sociais, né, e estão muito interessados, vêm falar com a gente, vêm querer saber mais, né. Então, assim, realmente a gente está vendo que o que a gente está desenvolvendo hoje no Brasil é uma nova tendência do lúpulo começar a sair dessas zonas de cultivo históricas, que sempre foram essas zonas de latitude ideal, né? Para a gente poder começar a cultivar numa amplitude de mundo territorial muito maior, né? E isso faz com que a gente fique menos dependente, né, de lúpulo produzido só em algumas regiões. Aí tem toda a questão de transporte, armazenamento, combustíveis fósseis e por aí vai. Muito bom, muito bom. Eu queria pegar aqui do Felipe, que o Felipe chegou a falar dos viveiros e tal, e eu queria entender agora como é que tem sido o papel de convencimento dos viveiros de lúpulo para fisgar os cervejeiros brasileiros para o uso do lúpulo nacional nas cervejarias artesanais. Assim, quais são as barreiras que são enfrentadas, né, nesse sentido? E dentre essas barreiras a gente está falando de volume de produção contra volume de demanda, se a gente vai para a camada da qualidade, se os nossos lúpulos estão acima ou aquém da qualidade tradicional esperada. Conta um pouco pra gente um pouquinho aí, Felipe, por favor. Eu vou falar, assim, sobre nossa perspectiva, tá? Eu também não posso falar sobre todos os viveiros do Brasil. Sim. Uhum. Mas, assim, o que a gente entendeu, essa sua pergunta, assim, ela vai... Nossa, caiu com o que acabou de acontecer. A gente entendeu esse gargalo, né? A gente tá vendendo bastante projeto, muito projeto maravilhoso surgindo de plantio de lúpulo, grandes campos, gente muito profissional, mas, ao mesmo tempo, a gente tava de olho em quem ia consumir isso e vendo que estávamos ligeiramente descompassados, assim, né? Beleza, enquanto tem pouco produtor, é uma coisa, né, que no teste a teste funciona, já faz uma session aqui, outra session acolá, mas a gente percebeu, teve essa sensação de que ainda não estava tão azeitado, e aí a gente chamou, como iniciativa nossa, a gente organizou um seminário, né? Chamou de primeiro seminário internacional do lúpulo, e que a ideia era debater tecnicamente não só assuntos técnicos de produção de lúpulo, mas principalmente debater estratégia, né, de como colocar isso no mercado e trazer outra ponta para a mesa, assim, né? Então, assim, a gente trouxe... Então, foi 2 dias de trabalho muito interessante, teve uma adesão, lotou, foi muito legal mesmo, assim, todo mundo se sentiu muito bem contemplado com o nível de debate, e o segundo dia, a tarde inteira, tinha o Diego Gomes, o diretor da Petrópolis, o Vitor Marinho, né, da Dádiva, e o Davi Figueira, do Lamas, que tem esse conhecimento de cervejaria paneleiro e de cigana, e essa turma veio expor o que tá faltando pra gente ganhar o mercado de acordo, assim, né? O que vocês têm que fazer? Então foi muito legal ver o nível de humildade dessa turma, de vir bater um papo, de comprometimento, né? Então, assim, eles querem ver gol. A galera quer ver gol, assim, quer ver gol. E de papo reto, assim, foi até um pouco de, né? Alguns podem ter até sentido um pouco de balde de água fria, mas não foi balde de água fria, foi um papo reto, ó, gente. Hoje em dia,
as condições são essas, a gente trabalha com esse tipo de oferecimento de lúpulo, que é de alta qualidade, vocês têm que atingir esse tipo de qualidade, esse tipo de padrão, enfim, um puta bate-papo bom, e aí a gente se sentiu contemplado, falou, não, é isso que a gente tem que promover, esse debate das duas pontas mesmo. Essa foi uma iniciativa que a gente acabou de fazer, foi semana passada, que eu achei que ajudou a dar esse pontapé, não é um pontapé inicial, que esse processo já tem acontecido organicamente, mas o que todo mundo percebeu ali é, a gente precisa catalisar esse processo, produção, consumidor, a gente precisa deixar isso mais azeitado. Com certeza. Qual a tua percepção disso, Gabriel, eu acho? Eu acho que, pegando aí tudo que o Felipe falou, né, realmente esse primeiro seminário internacional foi incrível, o nível de debates, eu acho que tudo isso que as cervejarias trouxeram para os produtores, né, para quem trabalha na cadeia, né, foi muito importante porque, assim, a gente tem que pensar que a gente está competindo com o lúpulo americano, o lúpulo alemão, então são assim, são produtores gigantes. Uma fazenda de lúpulo nos Estados Unidos, a gente nem fala que é uma fazenda, é uma indústria de lúpulo, tem 1.000 hectares. Uma fazenda na Alemanha, que na Alemanha já são modos mais familiares, né, tem 100 hectares. Então, isso assim, é fora da nossa realidade. A gente hoje não consegue, o nosso custo de produção é 4 vezes maior. Então, hoje a gente consegue colocar o lúpulo no mercado do mesmo preço que o importado, mesmo com todas as taxas que tem lá de fora, com todos os custos dele de transporte, armazenamento, taxa de câmbio, só que a escala deles é surreal perto da nossa, né? Então, o nosso custo de produção é mais alto, né? Mas não adianta a gente conseguir botar um lúpulo, digamos assim, num preço mais barato, né? A gente conseguir escalar, né? E conseguir diminuir o custo de produção se o nosso lúpulo não tiver uma qualidade compatível com o lúpulo importado. Então, assim, basicamente, hoje o que a gente vê é uma alta qualidade, com certeza saindo dos campos, na flor, só que no pellets, que aí é todo o processo de beneficiamento, a gente tem muito ainda o que desenvolver. Aí eu acho que a gente ainda vai falar desse assunto aqui, né? Mas, assim, realmente, assim, a cadeia de produção do lúpulo, ela é muito grande, né? Não é só produção do campo, colheita e pronto, igual outras culturas, né? A gente tem essa lacuna gigante que é o beneficiamento. Então é aí que a gente tem que se profissionalizar muito para que o nosso pellet chegue no tanque das cervejarias, né? Com a mesma qualidade ou até melhor do que importado, porque a flor está saindo do campo com alta qualidade. Legal. A gente já está vendo os laudos, né? Então eu acho que é bem desse ponto da gente trabalhar a cadeia. É o que o Felipe falou, as cervejarias estão doidas para usar o lúpulo brasileiro. É muito bacana ver o feedback de quem já usou o lúpulo brasileiro, né? Então, assim, tá todo mundo querendo fazer isso acontecer. Só que realmente, para trocarem um contrato que as cervejarias já têm com uma empresa de importação de lúpulo, tem que ter muita segurança de que realmente você pode fazer um contrato, você vai ter lúpulo com a mesma qualidade, um padrão, né? Que a cervejaria tem que ter padrão, né? Sim. Então, assim, realmente a gente ainda tem que trabalhar bastante na lacuna, que é o beneficiamento, né? Mas é muito legal ver o envolvimento da cadeia, né? Que não adianta nada a gente estar na ponta aqui na cadeia de produção e a outra ponta da lança, que é o mercado, não tá, digamos, abraçando essa causa, né? Mas sim, a gente tá vendo muito envolvimento das cervejarias, né? Mas com certeza aí a gente sabe que a gente ainda tem aí um longo caminho a desenvolver, né? Para que a gente consiga botar um lúpulo aí foda chegando na cervejaria, né? Se Deus quiser, com um preço menor do que importado, né? Com certeza. Então vamos aproveitar essa trilha que você tá abrindo aí, esse matagal que você tá abrindo aí com essa foice. E aí explica para os nossos ouvintes, você que já está com a palavra, como é que funciona essa comprovação da qualidade do lúpulo. Eu imagino que existam diversos testes, padrões que ajudam a testar a qualidade, etc. E aí quais são as características que os cervejeiros valorizam nos lúpulos, né? Aí eu acho que vale aproveitar, antes de você chegar nos testes, de falar de qualidade, explica com poucas palavras o que seria o beneficiamento. Beneficiamento do lúpulo basicamente envolve desde a colheita, a pelagem do lúpulo, a secagem, enfardamento e peretização. Então são esses processos aí, né, que envolvem o beneficiamento do lúpulo. E aí esse processo pode reduzir a qualidade de alguma forma? Sim, pode. Só pode. Só pode, né? Entendi. Então, todos esses processos podem reduzir a qualidade. Desde a colheita, a pelagem, certo? Que assim, se você faz uma pelagem que você tem uma alta porcentagem de matéria estranha, seria de folhas, de caules, você, em escala, você vai peletizar isso tudo, certo? Então, você tem o quê? Uma redução, uma porcentagem maior de folhas ao invés de ter cones. Geralmente, a legislação, né, ela permite até 5% de material estranho. Então, quanto mais eficiente for uma máquina de pelagem, ela vai entregar 1 a 2%. Então, o seu lúpulo vai ser mais puro. Basicamente, seria isso, né? A secagem é totalmente criteriosa e a secagem é um ponto muito positivo aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui a gente consegue secar o lúpulo a 40 graus. Porque a gente não tem escala, a gente não tem que secar 5
5 toneladas de lúpulo, porque no outro dia eu tenho que colher já 15, 20 hectares. Lá fora, eles secam a 62 graus, porque eles têm que secar 5 toneladas de lúpulo um dia, porque no outro dia eles têm que colher 10, 15 hectares. Então, ou seja, a gente secando a 40 graus, a gente demora muito mais tempo para secar, só que a gente preserva totalmente o óleo essencial. Isso para qualquer planta medicinal que tenha terpenos. Os terpenos são os compostos químicos que fazem parte do óleo essencial, são muito voláteis, né? Então, acima de 40 graus, a gente tem perda de terpenos. Então, lá fora, eles têm que ter essa perda, porque eles têm que ter eficiência no processo de secagem, eles têm que secar rápido. Então, assim, ou eles têm essa perda de óleo na secagem, ou eles perdem 15 a 20 hectares que eles não conseguiram colher. Então, eles perdem muito mais dinheiro. Entendi. Não conseguindo colher 15 a 20 hectares. No Brasil, como a gente é pequeno, a gente aproveita que a gente não tem escala para a gente ter uma maior qualidade. Então, a secagem aqui no Brasil, como a gente faz a 40 graus, uma secagem muito delicada, permite que a gente esteja alcançando altíssima qualidade de óleo essencial. Hoje a gente pega, por exemplo, um Comet, que é uma das variedades mais plantadas no Brasil e que está tendo um desenvolvimento muito bom de produtividade e qualidade. A literatura, a faixa é 1,5 a 2,5 de óleo. A gente já atingiu no Brasil 3,5 de óleo no Comet. Caramba! Geralmente a média do Comet brasileiro é 3. 3 é um resultado, assim, você fala lá fora, é incrível você atingir 3 ml de óleo, é super raro dessa genética. Então, assim, aqui no Brasil, os nossos resultados de teor de óleo essencial estão muito maiores do que o lúpulo importado. Basicamente, muito se deve a essa secagem delicada que a gente vem desenvolvendo, né? E aí da parte de peletização também. Então, assim, são vários critérios aí que envolvem, né, o beneficiamento e a gente conseguir a qualidade final no pellets. Perfeito. Entendi. Então, aproveitando isso, essa conexão que o Gabriel fez agora, contando um pouco sobre o que é o beneficiamento, estarrecedor saber que o beneficiamento pode, sendo mal feito, acabar com a qualidade. Vamos explicar melhor quais são esses testes, qual é essa comprovação de que o lúpulo tem qualidade e que o cervejeiro craft nacional pode comprar, que ele vai ter a cerveja no padrão de qualidade que ele está acostumado. Então, conta pra gente quais são esses testes aí, qual é a avaliação feita, né? Hoje a gente já tem trabalhos aí excepcionais feitos por laboratórios que estão trabalhando especificamente com lúpulo, né? Então, a gente já tem 3 laboratórios no país que vendem serviços para produtores, né? Que trabalham somente com análise de qualidade do lúpulo, né? Fora também algumas universidades que também trabalham com análise, que geralmente a pesquisa, como no meu caso a Universidade de Botucatu, uma pesquisa a gente tem que fazer muita análise química, então fica muito caro, porque a gente tem repetição estatística. Então a gente desenvolveu, junto com o laboratório lá, que tinha os equipamentos, professor de química, então a gente começou a desenvolver essas análises químicas para pesquisa. Então hoje já tem algumas universidades no país também que fazem essa análise de qualidade, né? Mas hoje, basicamente, o produtor ele tem aí 3 laboratórios especializados na análise de qualidade do lúpulo, e esses laboratórios, assim, eles não devem nada aos laboratórios internacionais, porque primeiro que eles seguem os mesmos procedimentos, né? Isso é padrão e isso eles seguem procedimentos estabelecidos, né? E hoje o que a gente consegue entregar de análise aqui no Brasil é até maior do que a informação que vem no lúpulo importado. Então, hoje a gente consegue entregar para a cervejaria, para o cliente, além de alfa, total, beta-ácido total, óleo total, teor de coamulona, HSI, a gente consegue entregar o perfil químico do óleo essencial do lúpulo, que é o quê? Identificação dos terpenos. Maneiro. Então, geralmente, no lúpulo importado, vem lá o básico, é mirceno, muleno, carofileno, farneseno, às vezes vem linalol. Nas análises do lúpulo brasileiro, os laboratórios eles já estão identificando mais de 12 compostos. E aí pode ser que alguns desses compostos, dependendo da variedade, mais que eles analisem, dê lá, que é uma quantidade não detectável, né? Mas a gente hoje já tem uma amplitude de informação do perfil químico do óleo essencial maior do que o lúpulo importado, né? E o que a gente vem encontrando de resultados desse perfil do óleo, que é aí que a gente vai ver o terroir, né, de cada região. A gente pega um lúpulo produzido na região de Ribeirão Preto, pensando só no país São Paulo, né? E a gente pega um lúpulo produzido ali no centro-oeste ou no sul de São Paulo, a mesma variedade, por exemplo, o mesmo manejo, né, muito parecido, né? Por exemplo, cliente meu, que eu tô falando, e os resultados de óleo essencial do perfil químico são bem diferentes, né? Então a gente tem esse efeito do terroir aí que a gente já consegue ver nessa análise de qualidade no perfil químico do óleo essencial, né? Então hoje o que está sendo entregue pelos laboratórios realmente não deve nada aos laboratórios internacionais, né? E agora eles estão se especializando também para identificar os TIOs,
CPOs, os compostos sulfurados, né? Que é algo também bastante novo, mas assim, que as cervejarias já estão usando, já estão entendendo a importância, né? E que também, assim, é algo que não vem também no lúpulo importado. Claro que se você quiser uma análise específica, às vezes você pede, às vezes as próprias fazendas lá de fora, ou as centrais de beneficiamento de lúpulo te entregam, né? Mas o que vem padrão das importadoras de lúpulo vem informação que hoje no Brasil a gente consegue entregar um nível de informação maior, né? Legal. Caraca, eu imaginava que era diferente. Eu não imaginava que os laudos eram extremamente químicos, assim. Eu imaginava que os laudos tinham uma parte química, né, dessas análises e tal, mas não extremamente química. O que eu, na minha cabeça de leigo, era um pouco próximo do café, que tem também uma questão sensorial de um barista que avalia, dá uma nota. Aí quando viaja, tem um outro barista lá que recebe, que checa aquela nota se encaixou ou não encaixou. Então eu imaginava que era um pouco como do café para fazer uma qualidade mundial, assim, sabe? Uma régua mundial. Mas não, é muito químico, né? Impressionante. Eu não imaginava que era assim, muito maneiro. Sim, sim. A gente tem também o desenvolvimento dessa parte sensorial, né, do gráfico aranha, né? Então, o gráfico aranha que ele vai puxar, por exemplo, esse Comet aqui tá puxando um perfil mais cítrico, mais frutado, mais herbal, mais doce. Então, os laboratórios, eles também fazem esse gráfico aranha puxando pro sensorial, né? Legal. Maneiro. Então, a gente também tem essa análise. Não sei se é mais ou menos isso que você tá puxando aí pelo café, né? Eu tava imaginando que era mais isso do que o químico. Aí o que eu tô entendendo pelo que você tá falando, Gabriel, é que o laudo é extremamente químico e que Sim. também tem esse maneiro, muito E legal. também tem um Legal. perfil sensorial, exatamente. Agora, Felipe, manda a braba aí, que você tinha mandado uma realidade pra gente aqui no pré-papo e, pelo amor de Deus, da história do beneficiamento. Sim. Não, o que é isso, né? O Gabriel, ele expôs aí quais que são as brechas para você perder a qualidade nesse beneficiamento, né? Quais são os perigos, os pontos de atenção. E aí, o que está acontecendo hoje aqui no Brasil é que essa parte do beneficiamento, quem está tendo que cuidar são os próprios produtores, né? Então, os produtores que já tiveram um baita trabalho para produzir com qualidade, que não é fácil, né? Então, não basta produzir com quantidade, produzir com qualidade, com um baita trabalho, e ainda estão tendo que cuidar da parte de beneficiamento, né? Então, assim, é um pouco cruel, né? E aí o beneficiamento é isso, quanto menos dinheiro você investe, o seu potencial de perder a qualidade é um pouco maior, né? Então, além de ser cruel, de você botar pro produtor beneficiar isso, ainda você tá colocando para ele, tipo, ele sabe que ele vai economizar para viabilizar, mas ele vai perder qualidade, né? Então, hoje o que o Brasil encara hoje é essa lacuna que é o surgimento de, talvez, de algumas centrais de beneficiamento, né? Seja de forma cooperativa, ou seja, de uma forma, né, de alguma central privada que vai comprar esse lúpulo ou oferecer esse serviço, não sei. Mas é uma lacuna que urge para ser preenchida. E lá fora, esse beneficiamento é um processo meio que industrial ou é manual? Como é que ele é? Lá fora o que funciona é assim, houve essa evolução, né? Antes usava-se em flor, né? Mas por questão de logística, por várias questões, acabou surgindo nessa solução industrial que é o pellet, depois evoluiu para outras soluções industriais, que são o extrato, etc. Uhum. Então, assim, foi feita uma evolução gradual. Então, foram surgindo centrais de beneficiamento, né? Então, tem vários tipos, né? Vários modelos, né? Centrais cooperativas, né? Então, tem modelos lá em Hallertau que são excelentes quanto a isso. Então, um grupo de produtores investiu numa central dessa que processa para todo mundo, né? Parecido com o que tem com café também, né? Enfim. E também começou a surgir essas grandes empresas que compravam esses lúpulos dos produtores, processavam, né? E vendia, né? Sei lá, o modelo Barf-Haas, Hopstar, né? Essa turma, né? Apesar dessa turma também ter um quê de fazenda própria. Mas então são esses dois jeitos que predominam lá fora. Agora está surgindo algumas centrais de beneficiamento que são específicas para uma fazenda, assim, mas tem que ter vulto para bancar isso, né? Então a gente está vendo algumas fazendas lá nos Estados Unidos que estão começando elas a processarem o próprio lucro. Alguns exemplos dos Estados Unidos, alguns exemplos lá na Nova Zelândia, e aí já tem tecnologia para você conseguir alcançar uma belíssima qualidade com uma fazenda de uns 100 hectares, assim. Então o que está surgindo agora, hoje no cenário mundial, são fazendas com esse tamanho investindo no próprio beneficiamento. Porra. Só pra gente entender a questão de escala, né? É o que o Felipe tá falando, a fazenda de 100 hectares hoje já está conseguindo viabilizar de se pagar uma central de beneficiamento, ou seja, dela se envolver na cadeia completa de produção, né? Aqui no Brasil hoje, se a gente juntar toda a área territorial, a gente não tem 100 hectares. A gente está chegando hoje perto disso. Tem produtor com meio hectare aceitando essa bucha de beneficiar o próprio lúpulo, né? Então, assim, é possível fazer com qualidade? É possível você tentar o seu melhor, claro, né? E, assim, é o lúpulo que está conseguindo viabilizar o lúpulo no Brasil. Mas a gente entende que ainda
falta evoluir, assim, né? Falta evoluir para aquelas coisas que o pessoal lá no seminário, a outra ponta, falou, galera, a gente precisa de uma uniformidade, a gente precisa de uma expectativa de padrão, a gente precisa de várias coisas que só vai te entregar quem tem investimento em beneficiamento. Sim. Perfeito. Porra, que sensacional. Nossa, muita cabeça explodindo por aqui. Mas então vamos continuar com as explosões das mentes aqui, voltando um pouco para aquele tema da faixa da latitude e tal. Nosso país é grande pra cacete, né? Então a gente pega várias faixas diferentes. E aí a gente quer saber como os lúpulos já plantados se adaptaram às condições climáticas no Brasil, que é no plural mesmo, né? Não tem uma condição climática. A gente, no pré-papo nosso aqui, a gente tava brincando onde cada um tá, porque tem gente aqui na gravação que tá de casaco, tem gente aqui que tá de camiseta. Então, assim, a gente ia estar todo mundo vivendo o outono, né? E, claro, naturalmente, quais são as diferenças sensoriais, quão extremas podem ser as diferenças sensoriais, dependendo do local onde esse mesmo lúpulo foi plantado. Eu acho que essa é uma pergunta bem agronômica também, né? Até acho que o Gabriel se desenrola melhor nisso aí, porque exatamente por isso, que essa turma, o Gabriel, outros consultores, eles estão assessorando campos do Brasil inteiro, né? Então, o magnífico do lúpulo nacional é isso, assim. Os profissionais que estão fazendo acontecer, eles estão no Brasil inteiro. Então, se você pensar, o Gabriel, por exemplo, ou outros colegas, o cara tem 20 clientes, 2 safras por ano. O cara tá acompanhando 40 safras por ano na vida dele. Então, porra, um senhor de Hallertau demora 40 anos para acompanhar 40 safras de lúpulo, entendeu? Então é isso. É uma curva de aprendizado violenta e é uma sensibilidade que essa turma tá ganhando com diferenças de manejo, que tem sim uma diferença de manejo de você ir lá na Serra Catarinense e você vir lá em Itaguaí, né? Porra, é uma puta diferença. Então, assim, eu vou deixar o Gabriel falar, porque eu sei a resposta, mas eu vou deixar ele desenrolar, porque é isso, vai dar diferença de manejo, vai dar diferença de qualidade, vai dar uma com mais óleo, outra com mais alfa. Isso que é o maravilhoso também, né? Mas manda bronca aí, Gabriel. Manda bronca depois dessa responsabilidade que você me deu de falar que eu tenho 40 colheitas e a experiência de um cara que planta lúpula de um senhorzinho de Hallertau. Chamou a responsabilidade em dobro, né? Aceita que dói menos. Mas então, realmente, assim, primeiro da gente pensar no Brasil continente, né? Então, São Paulo é um país, Minas é um país, né? São hoje 2 estados clientes, que a gente atua bastante, e realmente a gente vê condições totalmente distintas dentro do mesmo estado, né? E aí a gente trabalha em Santa Catarina, Brasília, e cada região, assim, é um manejo diferente, a gente tem que entender a adaptação das diferentes variedades, né, àquele local, né? Então, por exemplo, hoje, geralmente o que se faz, a gente não planta uma variedade só, em uma escala muito grande. Por quê? Porque a gente tem que testar a adaptação dessas variedades. Então, por mais que eu sei que, por exemplo, um Comet e um Cascade são variedades que a gente chama de variedades muito plásticas. Então, ou seja, que elas têm uma amplitude muito grande, né? Elas se dão bem em locais mais frios, locais mais quentes, mas tem outras que realmente, assim, em locais quentes, elas não desenvolvem bem, tem outras que vão se desenvolver melhor apenas em locais mais frios, né? Então, hoje a gente está plantando 4, 5 variedades, né? Dentro de um campo de 1 a 2 hectares, porque realmente, assim, primeiro que o mercado pede diversidade, né? Não adianta o produtor ter só Cascade e uma cervejaria, se a gente for ver, usa 15, 20 lúpulos diferentes, né? Mas realmente, pelo lado agronômico, né, de testar essa adaptação, né, dessas diferentes variedades, hoje a gente tem 44 variedades legalizadas para cultivo no Brasil. Isso é uma vantagem muito grande nossa, que a gente tem uma amplitude muito grande de variedades para se testar, né? Mas realmente a gente vê, assim, totalmente diferente o desenvolvimento dessas variedades em diferentes locais, né? E a qualidade também, né? Como eu disse, assim, a gente pega hoje a mesma variedade e no mesmo estado de São Paulo, em diferentes locais, a gente tem um teor de óleo, um perfil químico do óleo essencial muito diferente, né? Efeito, com certeza, do ambiente, né? Então, plantar lúpulo no continente Brasil, né? Que os estados são países, realmente é algo muito desafiador, né? E a gente que estamos trabalhando em vários estados, porque tem poucos consultores, né? Então, realmente, a gente tem muitos produtores aí querendo produzir cada vez mais. A gente acaba tendo essa experiência muito vasta, né? Muito grande, intensa, né? Não ainda como o senhorzinho de Hallertau, né? Mas... para com isso, deixa de modéstia. E a gente chega lá, né? Mas, assim, vocês conseguiram identificar um pequeno padrão já com essa hora óleo que vocês acumularam já? Assim, um pequeno padrão de, cara, quando a gente planta abaixo de tal faixa do Brasil, a gente extrai mais óleo, tem mais esse comportamento, o sensorial dele puxa mais para um cítrico, e quando a gente vai para cima,
ele é menos cítrico, ele é mais herbal, ele gera menos óleo, ele gera mais alfa. Vocês já conseguiram identificar esse padrão? Até para meio que conduzir para os novos aventureiros, quem vai começar a produzir lúpulo agora, já entendeu um pouquinho? Sim, a gente ainda não tem uma base muito grande de estudos, porque assim, o cultivo de lúpulo no Brasil comercialmente tem 4 anos, né? Então até assim, Sim. até um trabalho que eu venho desenvolvendo junto com os laboratórios de análise, inclusive eu apresentei uma parte lá no Seminário Internacional de Lúpulo, foi assim que eu, em parceria com os laboratórios, eu peguei todas as análises que foram feitas no Brasil, né, por esses laboratórios, basicamente todas as análises feitas no Brasil em 3 anos, e a gente avaliou a evolução da qualidade, certo? E o perfil também do óleo essencial, mas basicamente em relação ao teor de alfa-ácido e teor de óleo total, né? Em diferentes estados. E primeiro que a gente o crescimento de alfa-ácido e óleo dentro de 3 anos. Impressionante crescimento. Uhum. E isso já é algo que a gente já sabia disso, que assim, a literatura fala, né, de aumento de produtividade e qualidade no lúpulo do primeiro até o terceiro, quarto ano. Ou seja, o lúpulo ele só atinge a fase de maturidade fisiológica, ou seja, uma planta adulta, a partir do terceiro a quarto ano. Então é ali que a gente vai atingir o máximo de produtividade e qualidade também. Apesar de que se a gente for ver no primeiro ano, a gente já está atingindo qualidade no Brasil excepcional, assim, que realmente qualidade padrão Estados Unidos e Alemanha no primeiro ano, né? Maravilhoso. Mas em relação ao perfil de óleo, o que a gente observa um pouco, às vezes em locais mais frios, a gente consegue ter um teor de óleo essencial, um teor total de óleo mais alto. Mas eu acho que ainda é muito... Ainda não tem uma pesquisa científica, sabe? Pra gente validar isso, né? São observatórias, né? Ainda falta dados, né? Que como qualquer pesquisa científica, a gente tem que ter muitos dados para trabalhar com análise estatística, né? Mas assim, o que a gente vê é que parece que realmente locais mais frios têm um potencial de acúmulo de óleo um pouco maior. Mas a gente está tendo resultados, por exemplo, interior de São Paulo, um Comet com 3 ml de óleo, 3,6, né? Então, assim, eu acho que ainda faltaria dados científicos para a gente comprovar isso, né? E terroir, sim, com certeza. Um lúpulo no sul, no sudeste, no centro-oeste, perfil do óleo essencial totalmente diferente, né? Então, aí puxando um gancho pro que o Felipe estava falando, o que as cervejarias querem é padrão, tá? Às vezes aquele lúpulo pode estar maravilhoso, aquele lote de Cascade, o cervejeiro ali que está ali experimentando os lotes na fazenda, ele nunca sentiu aquele aroma na vida. Para ele tá surreal, mas tá fora do padrão que ele sempre usou naquela IPA comercial dele. Então ele vai preferir, às vezes, um lote de Cascade que para ele seja até pior, sensorialmente falando, mas que é mais padronizado, que sabe que não vai despadronizar, né, aquela IPA que ele sempre fez com Cascade. Então isso é um ponto que é importante no Brasil, né? A gente ter blends de lúpulo de centrais de beneficiamento, que eu acho que o que vai acabar acontecendo são centrais regionais, né? Então, por exemplo, uma central no sul, se a gente pegar lúpulo do sudeste, do centro-oeste, eu acho que vai ser muito difícil da gente fazer esse blend de pellets e ter um padrão. Então acho que vai acabar criando a central de beneficiamento sul de Minas, a central de beneficiamento mogiana, né? Já tô pensando no café aqui que tem terroir, né? Café sul de Minas, região mogiana. Sim, sim. As centrais de beneficiamento vão acabar acontecendo dessa forma, né? Que já vão ter vários produtores, né? Hoje, por exemplo, o sul de Minas está crescendo muito. As produções hoje, os maiores projetos que a gente está fazendo são no sul de Minas, vai ser um dos maiores polos produtores, né? Então, com certeza, isso vai viabilizar uma cooperativa regional ali, né? Que aí sim, vai pegar vários lúpulos ali, vai fazer um blend, vai ser padronizado e vai ser o terroir específico do sul de Minas. Entendi. O paralelo com o café é muito feliz, na verdade, né? Esse paralelo com o café é muito feliz para entender para onde a gente pode ir, assim, né? Esses cafés sul de Minas, Mogiana, então esse paralelo muito, acho que se aplica. Legal. Então, assim, eu sou a pessoa que vou ali, dou um passinho fora da pauta, mas eu prometo que eu volto. Passinho fora da pauta... Essa pauta tá espetáculo. O passinho fora da pauta aqui, nesse caso, você falou um bocado sobre as diferenças dentro da mesma variedade baseado na região onde está plantado por conta do microclima, né? E aí, também aquela resposta tipo Petrolina, hein, gente? Vamos lá pro Leandro não me matar depois. A gente tá falando já de repente, num cruzamento desses amigos do Comet com Cascade, do, sei lá, Nugget com não sei o quê, que vai virar uma varietal nacional. Existe esse cheiro disso, é muito cedo, nada a ver. Só pra gente... Eu gosto de pirar, né? Então,
na piração, é muito cedo, nada a ver? É médio cedo, 5 anos talvez? Ou, tipo, enlouqueceu? Não, é uma piração menina dos olhos de ouro, né? Qualquer pessoa quer lançar uma cultivar. Isso no lúpulo acontece muito, né? Esse lançamento frequente de novos lúpulos. Então, assim, vocês como lupuleiros, né? Quem consumidor final, você consegue ler isso, né? Você lê isso no mercado. Cada vez surge uma coisa nova e tal. Então, o que significa isso? Tem gente, muita gente fazendo isso profissionalmente, né? São os breeders, né? Então, assim, é um mercado violento, assim, é uma coisa com bastante ciência, bastante investimento, bastante tempo. Então, assim, é um horizonte? É o que todos nós queremos, mas eu acho que a gente tem que botar um pouco a bola no chão e reconhecer que é um processo bem lento, né? Quem é melhorista de lúpulo breeder, né? Faz novas espécies. É um processo que demora mais de 10 anos, né? Novas cultivares, desculpa. Então, assim, eu acho que assim, é um processo, mas é um processo um pouco mais lento do que a gente gostaria. Lógico que a gente gostaria de botar na praça um lúpulo brasileiro para arrebentar, né? Mas é um processo um pouco mais lento, tem todo um lance de você fazer plantio teste, esperar a planta chegar na sua maturidade, daí fazer um diálogo com os cervejeiros para ver se aquilo funciona na cerveja. Então, assim, é um processo um pouco lento. Já tem muita gente muito boa fazendo isso no mundo, a gente pode aprender. Tem gente já boa fazendo isso no Brasil, iniciativas privadas, pesquisadores e tudo isso. Mas eu sou um pouco mais bola no chão, assim, eu acho que vai rolar, mas vai demorar um pouco. Enquanto isso, a gente pode botar para quebrar com essas cultivares que são públicas, né? Não, vamos pirar com o que tá rolando. Era só pra saber, né? Porque a gente aqui, a gente é vira-lata, gente, e ainda assim a gente é pentacampeão, por exemplo, entendeu? Sim. Não, mas é isso, a gente vai pegar o quê? Uma cultivar pública, que nem o Comet, que tá aí faz 20 anos na praça, e a gente vai transformar um negócio tão maravilhoso que a galera vai comprar como se fosse um novo Citra, né? Uma nova cultivar protegida da moda e tal. De repente, a gente vai ter, eu acho que eu enxergo esse potencial. A gente vai pegar essas cultivares que são clássicas, a gente vai jogar para um outro patamar que vai ter uma demanda de mercado semelhante a uma demanda de mercado de uma cultivar protegida, moderna, nova. Legal. Irado. E assim, todo programa quando a gente fala de lúpulo, eu peço a mesma coisa. Por favor, vem Nelson da Silva. Vai rolar, o verdadeiro lúpulo brasileiro. Vem Nelson da Silva. Vai rolar. O Gabriel tem uma boa observação quanto a isso. A gente tem que começar a identificar os perfis sensoriais aqui, né, que são parecidos com os lúpulos, que são os lúpulos da moda, né? Então, por exemplo, ainda o Nelson Salvan, né, não o Nelson da Silva, né? Assim, que teve muitas cervejarias que usaram o Comet brasileiro e encontraram um sensorial de maçã verde, de fruta branca, muito semelhante ao Nelson Salvan. E para eles é excepcional, porque assim, o Nelson Salvan é um lúpulo que tem um perfil sensorial, esse tipo de perfil totalmente distinto, né? Então eles, é claro que não é apenas o lúpulo, né? É o modo como você usa o lúpulo, aí já entra na parte técnica. Aí já entra. Mas assim, teve grandes cervejarias como a Dádiva, como Dogma, que realmente usaram o Comet brasileiro e deram esse feedback de realmente trouxe um perfil muito semelhante ao Nelson Salvan. Só que eles gastaram R$200 no quilo do Comet brasileiro e o Nelson Salvan eles pagam R$700 o quilo, né? Que é o lucro mais caro do mundo. Né? Caraca! É isso, gente. É isso, meus amigos. Então também acho que a gente começar a identificar, sabe? Que são os lúpulos substitutos, né? Que isso aí, toda a literatura de lúpulo, você vê que tem os lúpulos substitutos, né? E pensando que aqui no Brasil a gente tem 44 variedades, né? Então a amplitude que a gente tem de teste é muito grande. A gente tem variedade que já lançou pública, como a Triumph, por exemplo, que é um lúpulo que foi lançado em 2019 nos Estados Unidos. E hoje a gente já está cultivando ele no Brasil, a gente já está colocando ele em vários campos. É um lúpulo, ou seja, que se estourar nos Estados Unidos, se gerar tendência lá, a gente já tem cultivado aqui no Brasil. Já tem produtor que vai ter 1, 2 anos. E ele tem um perfil de tutti-frutti, de bubblegum, que é a bola do quando estoura, um perfil de pêssego, damasco, totalmente diferenciado, né? Então, às vezes, a gente dá sorte, como no caso do Triumph, de ser um lúpulo totalmente novo nos Estados Unidos, que pode ser que estoure lá, e ele já foi lançado como público. Então, a gente já pode cultivar ele no Brasil, né? E outros lúpulos, daqui a pouco, vão perder também a patente. Então, por exemplo, um citro, um amarillo, daqui a 2, 3 anos, vai perder a patente. Um Simcoe. Exatamente, Simcoe. Então, eles perdendo a patente, a gente já vai poder plantar eles no Brasil daqui a pouco, né? É por isso que esse mercado de variedades, de lançamento de variedades é tão insano, né? Porque o Citra pede a patente, mas daqui a pouco já vem todos esses novos aí, Strata, Sabro, enfim, todos esses que já estão lançando, que já estão ficando na moda, né? Porque sabe que os outros que estão na moda hoje vão perder a patente, né? Ele falou de tendência nos Estados Unidos, então é o TikTok do lúpulo, né, gente? Vai ser a dancinha do lúpulo aqui.
Bom, agora falando sério, voltando para a nossa... Aterrissando, para a gente ir para a nossa última pergunta, só para quem não é mecenas, porque quem é mecenas ainda ganha perguntinha extra depois. Bom, a gente falou aqui, vocês deram uma pincelada sobre as formas que o lúpulo se materializa, digamos assim, né? Então, as formas de uso do lúpulo que a gente já falou por aqui nesse papo e, enfim, as pessoas mais conhecem, tem o pellet, tem o fresco, e a gente chama o extrato ou é óleo de lúpulo, aí vocês me corrijam. Existem outros formatos do uso do lúpulo, e aí me digam, por favor, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas aplicações pra gente fechar a tampa desta panela lupulada. Por favor, Gabriel, começa por aí. Hoje o pellets é um subproduto do lúpulo, pensando no lúpulo in natura, com flores de lúpulo, né? E que as flores são utilizadas, né? Mas, assim, as cervejarias têm que ter equipamento, tem que ter conhecimento também, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem o caso da Serra Nevada, né? Que é uma das maiores cervejarias dos Estados Unidos. Eles só usam flor, mas eles criaram equipamentos para fazer DH, equipamentos... Enfim, para se trabalhar com a flor, né? Por quê? Porque a flor é o processo mais natural. A partir do momento que a gente peretiza, a gente tem que moer o lúpulo, então ele passa por um processo de oxidação. Então isso reduz a qualidade do lúpulo. Então a qualidade máxima do lúpulo vai ser sempre no lúpulo in natura, na flor, certo? Uhum. Então, assim, além de eu acho de poder se explorar o uso da flor, pensar hoje que a gente produz a matéria-prima, né? Poder começar a pensar como o caso de uma Serra Nevada, de pensar em criar equipamentos para se usar a flor, né? E a gente ter um processo bem feito, ter um aproveitamento bom do uso da flor na cerveja, né? Hoje, como a gente produz matéria-prima, a gente pode fazer extrato, não é algo tão complexo a gente ter um extrator supercrítico de CO2 para desenvolver extrato. Inclusive, já tem testes desses laboratórios de análise que já estão fazendo extrato e analisando o extrato do lúpulo brasileiro. A gente tem um óleo essencial, que assim, que dá um perfil absurdo na cerveja. O óleo essencial, assim, você usa 5 gotas para um barril de 50 litros. Caceta! Você fez aquela cerveja, aquela APA que não pegou aroma, que não deu aroma, é 5 gotinhas num barril de 50. Pra você ter uma ideia, um frasquinho de óleo essencial de, sei lá, de 5 ml tem 200 gotas, né? Caraca. Óleo de pirim-pim-pim. Deixa eu falar uma piada. Essa piada é boa. Não sei se o Leandro conhece esse produto, mas essa piada é boa. Isso é o Dupap, gente? Para com isso! Eu não conheço. Vamos pegar um Dupap, paga a gente. Dupap é uma parada que tu pinga na... Pinga na Brahma e ela vira pro canal. Tu pinga na escola. E aí ele traz aromas, sabor de lúpulo. É o Dupap. Olha isso. Leandro, depois pesquisa do PAP. Mas, enfim, do que você tá falando aí, a cerveja tá pronta e você pingou 5 gotinhas, é isso? É do PAP, cara. Sim, exatamente. Tem que ser na cerveja pronta, né? Na cerveja acabada, no barril. Então, assim, a possibilidade de uso do óleo essencial também é algo que, assim, no Brasil, você extrai óleo essencial para... hoje quem extrai os laboratórios para analisar, né? Mas você pode ter grandes extratores de óleo essencial para começar a extrair e começar a oferecer isso de forma comercial para as cervejarias, né? E aí a gente tem os outros subprodutos que também já vem lá de fora, só que chegam muito caro, né? Que é, por exemplo, o Hope Hash, Cryo Hopes, né? Então são produtos que quase não chegam no Brasil, quando chegam muito caros, né? E hoje, com acesso à matéria-prima, eu acredito que é um mercado que vai desenvolver muito, né? A gente tem que focar no pellets. O pellets é um mercado universal, né? De lúpulo, mas hoje, como a gente pode, como produtor de matéria-prima, acho que a gente tem que pensar também nessas formas de subproduto de lúpulo, que a gente consegue agregar um grande valor ao produto, né? Isso é bom para o produtor, é bom para a cervejaria, que vai ter um subproduto do lúpulo a um preço muito melhor, né? Então eu vejo isso como realmente é uma forma aí de beneficiamento, né, além do pellets, que a gente tem que começar a pensar como produtor, como central de beneficiamento, né, para a gente poder oferecer no mercado mesmo que está chegando lá de fora, né, que a gente tem o principal, que é a matéria-prima. Legal. Maneiro. E você, Felipe, fala aí. Fala a tua experiência. É isso, né? Existem várias coisas modernas, assim, né? Eu tive em Yakima, lá na academia da Barf Haas, né? 5 dias, 4 dias. Um dia o cara ficou falando só de todos os derivados de processamento de lúpulo, assim, uma coisa maluca, rocket science total, assim. A gente entrou numa indústria que eram tubos de aço inox que subia e descia e não dava pra entender nada. Não podia tirar foto, mas, porra, se pudesse tirar foto, ninguém nunca ia entender nada daquilo, assim, né? Porque é isso, eles estão constantemente buscando subprodutos, mas aí assim, qual que é? Não, você tem um foco, por exemplo, não, eu quero tirar o alfa-ácido do jeito mais eficiente, tá? Então eles criam uma meleca de alfa-ácido lá, que é perfeito para cervejaria, que quer expandir a capacidade sem aumentar tanque, sabe? Então assim, o horizonte é infinito e essa galera lá de fora tá trabalhando
muito para desenvolver isso, assim, né? Mas é isso, é o mesmo papo do beneficiamento, né? Então, assim, a gente está andando, assim, né? Eu acho que esse é um passo um pouco além, né? São estruturas bem grandes para começar a explorar esses subprodutos, né? Sei lá, deve ter 2 ou 3 nos Estados Unidos, uma na Alemanha, uma coisa um pouco mais do futuro, assim. Com o pellet na mão já dá para fazer coisas maravilhosas, né? Então, acho que se a gente chegar no pellet bem resolvido, já estamos bem por uns 20 anos aí. Não, sem dúvida. Mas eu achei legal que você trouxe essa fala que você falou. Essa fala que você falou. Gente, eu estudei tanto para falar isso. Esse ponto de vista que você trouxe pra gente é legal, da forma de extrair o que tem de importante dentro do lúpulo, até particionado. Eu quero aqui alfa-ácido, eu quero aqui outra coisa, eu quero aqui outra coisa, para usar em, de repente, diferentes etapas e aumentar a eficiência na produção da cervejaria, para que ela não tenha que aumentar equipamento, né? Enfim, investe numa ponta para você poder, entre aspas, economizar em outra. Isso é muito legal. É muito legal. É futuro ali, né? Diminuir o desperdício quando você dá a descarga do lúpulo ali, né? Dos tanques. É o que essa galera tá no gargalo do gargalo lá, né? Quer expandir, não tem como, não tem espaço para colocar outro tanque. Como que a gente pode fazer? E eles resolvem essas... Mas é bem rocket science, assim, bem... Eu senti um pouco longe disso. Mas algum maluco tem que começar, né? Algum maluco tem que começar. Algum maluco tem que começar. O que a gente precisa é desenvolvimento científico, né, Felipe? Eu acho que é isso que você vai colocar agora. Isso. E a gente vê, assim, cara, hoje, se a gente vê, tem mais de 20 universidades no Brasil trabalhando com lúpulo. Porque são os jovens estão vivendo a cultura cervejeira e os jovens estão querendo, assim como eu, em 2016, que vi a reportagem e falei, pô, peraí, é a minha profissão que pode resolver esse começo do lúpulo no Brasil, né? Eu vou fazer um doutorado com a cultura. Então a gente tem muita gente que, assim, que é uma cadeia de produção muito grande, né? A agronomia é só a base. Então é químicos, engenheiro de alimentos, aí já as pessoas, mestres cervejeiros, né? Então, todo mundo tem que começar a desenvolver pesquisa, porque agora a matéria-prima está aqui. Então, antes a gente não podia pensar em desenvolver pesquisa com lúpulo, a gente só podia ficar fazendo revisão de literatura, né? Pegar o que lá de fora. Então, hoje a gente pode fazer pesquisa aplicada com lúpulo, que vai muito além do campo, né? Então, o que a gente vê união, né, dos pesquisadores, a gente tem hoje já um encontro brasileiro de pesquisadores e produtores de lúpulo, que assim, que já teve 2 edições e foi um sucesso muito grande, e a gente está vendo cada vez mais universidades trabalhando com lúpulo, a Embrapa também começando a trabalhos com lúpulo, então a gente vê realmente esse desenvolvimento no Brasil aí, o lúpulo hoje está caminhando, parece que a gente está andando 5 anos em 1, né, tudo que a gente vem desenvolvendo, e a academia chegando junto, e realmente isso aí que vai fazer com que a gente desenvolva, digamos assim, aquela frase batida, né, do campo até o copo, né. É isso aí. Amo essa frase, inclusive. Essa frase é clássica. Bom, pessoal, foi maravilhoso, assim. Pra mim, toda vez que a gente faz um programa de lúpulo, a minha cabeça estoura um pouquinho mais. Tipo, tamo junto. Sabe? Do tanto de coisa que tá acontecendo e que às vezes a gente não faz ideia, né? Então, eu queria agradecer demais a presença do Gabriel, a presença do Felipe, meus irmãos, inclusive, e convidá-los aqui para voltar em outras ocasiões, para contarem mais novidades pra gente ver no futuro. Eu adoro ver no futuro. Adorei essa fábrica, que eu ia tirar foto e ninguém ia entender mesmo assim. A patente está lá escondida. Amor, vou tirar foto e ninguém vai entender. Fica tranquilo. Você não entendeu a responsabilidade social da fábrica de não causar constrangimento na pessoa, do tipo, que porra é essa que tu fotografou? E a pessoa também não conseguiu explicar depois, falar, não sei, gente, mas era bonito. Ai, gente, caceta. Enfim, então muito obrigada pela participação de vocês. A gente quer recebê-los aqui novamente. Se vocês quiserem agora aproveitar e fazer o jabazão de vocês aí, fala aí da Brazuca e tal. Bom, eu vou me despedir primeiro, valeu. Um prazer compartilhar isso, se explodiu a sua cabeça, a nossa vem explodindo desde 2016, assim, né, e estar acompanhando isso, viver isso é emocionante, assim, né, é muito, muito apaixonante mesmo, assim, porque você está construindo uma história, né, a gente está fazendo parte disso, assim, então é muito legal, nos motiva a buscar a excelência, né, e aí é isso, estamos à disposição. A gente, né, é um viveiro de mudas, então, assim, quem tiver interessado em entrar nesse negócio, quiser conversar, pode acessar a Van de Bergen, né, estamos aí nas redes, tenho o maior prazer em conversar com novos interessados, né, sempre costumo dar maior força e sempre costumo dar todo tipo de material para a pessoa não ingressar sem estar com a base, né, é um cultivo de altíssimo valor agregado, mas de altíssimo custo também, né, então, assim, é legal incentivar a turma a entrar, mas é legal jogar real, né, para ninguém sair no preju, né? Então, estamos abertos aí para qualquer contato.
Obrigadão. É isso aí, pessoal. Também agradeço a oportunidade. Falar de lúpulo é sempre um prazer, né? Eu acho que quando vocês falaram que ia durar 1 hora, eu e o Felipe já contemos um pouco, porque se deixar a gente fica aqui 4, 5 horas falando de lúpulo. Daqui a pouco fica bêbado, porque vai tendo que molhar a palavra, abrindo cerveja, atrás de cerveja, né? Mas realmente, assim, é apaixonante. Hoje que a gente vive no Brasil, primeiro da cultura cervejeira, né? Tudo que a gente vivencia aí, né? A gente nunca imaginou estar nesse patamar como cultura cervejeira aqui no Brasil, né? E agora com essa inserção do lúpulo, né? Então, assim, realmente é algo apaixonante. O que a gente vem fazendo, desenvolvendo, né? E assim, eu, Felipe, tantos outros da cadeia, a gente trabalha com muito paixão, porque a gente é da cultura cervejeira, né? Porque o lúpulo realmente é uma planta apaixonante, que assim, que não tem igual. E é muito bacana ver essa adesão de todos da cadeia, né? Então, não adianta a gente fazer o nosso trabalho se o mercado não está absorvendo o nosso trabalho. Mercado que eu digo, a ponta da cadeia, consumidor, e as cervejarias, né? Que são os consumidores do lúpulo, né? Então, realmente, assim, a gente agradece pelo trabalho de vocês, né? Que é de divulgação da cultura cervejeira, divulgação do lúpulo. E, assim, a gente vê essa mesma paixão que a gente trabalha na cultura, a gente vê a paixão de vocês, né? Que realmente querem fazer com que isso aconteça e com que daqui a 5, 10, 15 anos a gente esteja aí atendendo aí uma parcela significativa do mercado, né? Até que um dia a gente possa, com certeza, aí falar que o Brasil aí é um grande país produtor de lúpulo, que eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Nós estamos trabalhando muito para fazer isso se tornar realidade, né? Então, quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, nós da Brazuca Lúpulo somos uma empresa de consultoria, né, e assistência técnica para o cultivo. Então, como o Felipe disse, a gente atende aí quem quer saber um pouco mais sobre a cultura. Primeiro a gente fala só de número, tá? A gente não vai falar de agronomia, eu não vou ficar dando dica de cultivo. A gente vai falar de viabilidade econômica, para as pessoas realmente saberem aonde estão entrando. Assim, o cultivo de lúpulo não é barato, então as pessoas vêm só com aqueles números de é tudo importado, eu vou vender R$300 o quilo. Então, assim, realmente a gente faz as pessoas botarem o pé no chão, né? Hoje até a gente faz mais gente desistir de entrar num projeto do que de entrar, porque as informações que as pessoas veem na internet são muito contraditórias. Então a pessoa chega achando que vai gastar X e na verdade não é isso, né? Então o nosso trabalho é colocar as pessoas com o pé no chão, né? Mostrar a viabilidade econômica. E hoje a gente tem um perfil de produtor bem diferente do que a gente tinha 3, 4 anos atrás, né? Realmente hoje são grandes profissionais, grandes produtores que estão entrando na cadeia e vão fazer a coisa caminhar e se profissionalizar cada vez mais, né? Então a gente tem as nossas redes sociais também. Quem quiser entrar em contato aí, a gente tem o maior prazer em falar de lúpulo e muito de viabilidade econômica também, né? Para quem quiser entrar no cultivo de lúpulo. Legal. Ô, pessoal, se vocês me permitirem o último jabá aqui, eu queria fazer um jabá da ProLúpulo, né, que é a Associação de Produtores de Lúpulo do Brasil, uma turma que se juntou lá em 2018, né, eu sou também sócio fundador. E que é isso, é uma associação que representa todos nós, então recomendo muito quem planta lúpulo se associar, porque é onde todos estão juntando força para fazer acontecer, né, então é uma associação nacional, já tem bastante vulto já, então mais um jabazinho aí para curar nas redes e se tiver interessado, se associar já, né, porque é uma rede interessante de união. Sim, perfeito, Felipe. Perfeito. Legal. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gabriel, por disporem aqui desse conhecimento com a gente, por jorrar essa hora óleo aí em cima da gente aprender um pouquinho mais desse cultivo tão legal. Muito obrigado, espero que vocês voltem mesmo. E você que está nos ouvindo, vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja, artesanal ou não, ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Isso ajuda a balde. Onde é que você escuta a gente? Nos ouça no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz? Faz um review nosso na sua plataforma preferida. Outra coisa que super ajuda a gente a chegar mais longe. Muito obrigado, galera! Este podcast foi editado por Play Áudios.